Olá, pessoal. Aqui fala o Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Ajudem o canal a crescer e compartilhem os vídeos com amigos e colegas e ajudem os outros a adquirirem conhecimento. Nós vamos dar a continuidade às nossas aulas de macroeconomia. Para o nosso tema de hoje, nós vamos abordar sobre a medição do PIB. Vamos falar do PIB nominal e PIB real. Vamos tentar entender o que é isso, de PIB nominal e PIB real. E vamos aqui abordar sobre a taxa de crescimento econômico e a medição da taxa de inflação. Então, nós já vimos aqui sobre as óticas do PIB. Nós, numa das aulas, nós dissemos que o PIB é o Produto Interno Bruto. É aquilo que se produz numa determinada região. Normalmente, atualmente, o PIB é o somatório daquilo tudo que se produziu num país. Então, a soma de toda a produção daquele país, nós temos que ela teve um PIB, um certo PIB, que este PIB pode ser nominal ou PIB real. Por quê? O PIB representa o crescimento que aquela economia vai estar a evoluir e pode crescer ou não crescer. Então, pode ter um crescimento nominal e pode ter um crescimento real. Quando é o crescimento nominal, é normalmente o crescimento que nós conseguimos visualizar ali em número. Mas, será que realmente o PIB cresceu? É essa uma das grandes perguntas. Pode ter tido inflação. Aumentou o preço dos bens, logo, é claro que nós vamos ver que a economia, vamos ver ali que o valor do PIB aumentou. Aumentou porque teve uma inflação. Mas não quer dizer que a economia, o PIB, cresceu realmente. Então, normalmente, o PIB nominal ele é medido pela quantidade. Nós estamos aqui, o PIB nominal ele é medido com o somatório da quantidade total que se produziu naquela economia de todos os bens vezes o preço que estava a vigorar aqueles bens aquele ano. Então, pode ter ocorrido uma inflação, aumentou o preço dos bens. Então, o PIB aumenta nominalmente, o PIB aumenta só por nome, o PIB aumenta em valor somente. Mas não quer dizer que realmente a economia cresceu naquele país. Então, é aí onde vem o PIB real. O PIB real vem nos ajudar a medir do ano passado para este ano como a economia cresceu. Ou neste ano como a economia cresceu. Então, vai nos ajudar a medir realmente se a economia cresceu ou não. Aqui, o PIB real é igual ao somatório das quantidades totais que se produziu naquele ano, vezes o preço do ano base. É por isso que nós estamos a representar aqui com um zero. Esse zero está a dizer o preço do ano base. Quer dizer que nós estamos a usar os preços anteriores de um ano, porque tem que ter um ano e nós vamos iniciar a fazer a comparação. Então, aquele ano que nós estamos a fazer, por exemplo, nós estamos a fazer a comparação do PIB em 5 anos. Então, tem um ano que nós vamos usar como o ano base. Então, este ano é o nosso ano base. Então, o PIB real vai pegar as quantidades daquele ano que se produziu naquele ano vezes o preço do ano base, o ano anterior. Então, esse ano anterior que nós vamos multiplicar com este preço e aí nós
vamos ver se a economia cresceu ou não. Se tivermos somente um ano, nós estamos a efetuar comparações, é lógico que naquele ano o PIB nominal com o PIB real vão coincidir, os preços serão os mesmos, mas nos anos seguintes, os PIBs nominais dos outros anos não serão iguais ao PIB real, porque o PIB real vai refletir aquilo que ocorreu com o crescimento da economia, sem comparar com a inflação. É por isso que estamos aqui o preço base. Se esse ano aumentou, o preço nós não consideramos o preço daquele ano, consideramos o preço dos anos anteriores. Então, é este o preço que vamos considerar com a produção daquele ano e daí vai nos dar o PIB real. O PIB nominal é aquele PIB que nós conseguimos visualizar, que nos fornece aqui a nossa economia este ano teve um PIB de tanto. Aquele é o PIB nominal, aquele é o PIB somente em nome. Porque, normalmente, na economia, em todos os anos, ocorre inflação. Então, quando ocorre essa inflação, então, o PIB aumenta. Então, esse caso, nós temos o PIB nominal. E temos o caso, o PIB real, que vai nos permitir visualizar aquilo que realmente aconteceu naquele ano, se a economia cresceu ou não. Depois, temos aqui a taxa de crescimento econômico. Essa taxa de crescimento econômico vai nos permitir ver olha que foi o crescimento os anos anteriores até hoje. E vamos observar que neste ano cresceu tanto. Este ano cresceu tanto. Aqui é a taxa de crescimento econômico. Aqui, essa taxa de crescimento econômico, nós usamos consoante o PIB real. Nos permite ter o valor do crescimento real da nossa economia. É por isso que nós temos aqui o TCE, que é a taxa de crescimento econômico, é igual ao PIB real, T. Este T representa o ano corrente. Então, isso é dizer, é o PIB real deste ano, o ano que nós estamos, menos o PIB real T menos 1, que é o ano anterior. T representa o ano corrente, T menos 1 representa o ano anterior. Então, o PIB real deste ano menos o PIB real do ano anterior, que divide pelo PIB real do ano anterior. Vamos multiplicar por 100 e daí vai nos dar em percentagem o crescimento. Então, temos aqui um dos indicadores que nos permite ver o crescimento econômico que se baseia com o PIB real. E do outro lado, nós temos aqui a medição da taxa de inflação. Nós já dissemos que a inflação é a subida dos preços de um jeito geral. É a subida dos preços em geral. Então, aí nós temos que ocorreu a inflação. Então, para nós podermos achar a nossa inflação, nós se baseamos com dois métodos. São dois métodos que vão nos permitir que nós consigamos calcular a inflação da nossa economia. Que nós temos o deflator do PIB. Este deflator do PIB, que é o deflator do PIB, vai nos permitir ver qual é que foi o crescimento que aconteceu naquele ano. É por isso que o deflator PIB, P, que é o deflator PIB no ano corrente deste ano que nós estamos, é igual ao PIB nominal, P, que nós já vimos aqui anteriormente, que divide pelo PIB real T. Então, é o PIB nominal, o PIB de nome, que aumenta com a inflação, com o PIB real, que não teve nenhuma influência da inflação daquele ano. Então, aí nós vamos conseguir ver qual é que foi
o crescimento daquele ano. Isso usando o método do deflator PIB. E, a partir do deflator PIB, o deflator PIB, nós conseguimos encontrar a nossa inflação, porque o deflator PIB nos dá aquele que foi o crescimento daquele ano, a evolução que ocorreu naquele ano, a subida dos preços que ocorreu naquele ano. Então, o deflator PIB vai nos proporcionar este crescimento, este aumento do preço naquele ano, no ano corrente. A partir deste deflator, nós conseguimos calcular a nossa taxa de inflação. Nós conseguimos ver que a partir deste, nós vamos ver que a nossa inflação aumentou. Então, a taxa de inflação é igual ao deflator PIB, o ano T, que é o ano corrente, menos o deflator PIB, o ano T, menos um, que é o ano anterior, que divide pelo deflator PIB, T, menos 1. Então, nós estamos a dizer, se nós queremos ver qual é que foi a taxa de inflação do ano anterior para este ano, nós, a partir do método do deflator PIB, nós vamos pegar o deflator PIB deste ano, é por isso que está aqui o T, que é o ano corrente, menos o deflator PIB, o ano anterior, por isso que está aqui T menos 1, e divide pelo deflator do PIB, o ano anterior, que está aqui T menos 1, vezes 100. Então, usando este método, nós vamos ter aquela que foi a taxa de inflação. Nós vamos conseguir analisar a taxa de inflação que ocorreram durante os anos, usando o método deflator PIB. Mas esse método tem um problema que os economistas enfrentam. É por isso que é um método que não é muito utilizado na economia. O problema é que este deflator, calcular a taxa de inflação usando o deflator PIB, é que não fornece a informação sobre o preço médio dos bens consumidos na economia. Usando este método, nós vamos conseguir ter os preços médios da nossa economia. É por isso que este método não é muito usado, não é muito aconselhado. É por isso que nós vamos ver aqui o IPC. Vamos calcular a taxa de inflação a partir do IPC. O IPC é Índice de Preços ao Consumidor. Aqui vai nos permitir ter os preços médios dos bens que foram consumidos na nossa economia. Este IPC é aquele que é recomendado, é aquele que é mais utilizado. Então, o IPC mede a variação do nível médio de preços de um cabaz fixo de bens e serviços. Por quê? Aqui nós entramos na suposição que as famílias, durante os anos, vão consumindo um certo cabaz de bens e serviços. E elas vão consumindo aquilo em anos, em anos, em anos. Então, usando o IPC, nós vamos conseguir ver qual é que é os preços médios que essas famílias estão a gastar durante os anos. Estas empresas estão a comprar. Então, é por aí. É por isso que é usado o IPC. Então, mas para nós chegarmos no IPC, nós precisamos calcular o custo de vida. O custo de vida, o custo de vida, nós calculamos o custo de vida do ano T, do ano corrente, e calculamos também o custo de vida do ano base. Então, para acharmos o IPC, nós devemos calcular o custo de vida do ano corrente mais o ano base, o ano que nós vamos iniciar a efetuar a comparação. Então, o custo de vida ele pode ser abreviado por CV, que é o custo de vida T, que é o custo de vida T
quer dizer o custo de vida do ano corrente, igual ao somatório das igual ao somatório das de total das quantidades do este ano que nós produzimos, até deixa alterar aqui, senão o ano aí deixa assim. Nós, por exemplo, aqui este é o nosso ano. Então, o CV, o custo do ano corrente, ele é igual ao somatório das quantidades totais este ano vezes o preço T, que é o preço este ano. Então, que nós também vamos calcular o custo de vida do ano base. Este é o ano base. É o ano que nós estamos já usando como comparação. Aliás, fiz aqui uma pequena confusão. Então, o que vai acontecer? Nós estamos, por exemplo, em 2023 e nós iremos achar o custo de vida T. O custo de vida T é o custo de vida deste ano, o ano corrente. Nós iremos achar o custo de vida de 2023, mas o nosso ano base é 2020. Então, é igual ao somatório das quantidades de 2020 de 2020. É por isso que está aqui o zero, que representa as quantidades do ano base, que são as quantidades do ano base de 2020 vezes o preço do ano corrente, vezes o preço de 2023. Então, as quantidades, o custo de vida do ano T, são as quantidades do ano base. Nesse caso, o nosso ano base é o 2020 vezes o preço deste ano, que é o 2023. Então, o custo de vida zero, que representa o ano base, CV0, que representa o custo de vida do ano base, é igual ao somatório das quantidades do ano base, que é o ano de 2020, que nós estamos a iniciar a comparação, vezes o preço daquele mesmo ano, o ano base de 2020, que é o nosso ano de comparação. Então, nós calculamos o custo de vida do ano base e depois nós calculamos o custo de vida do ano corrente que nós estamos atualmente. E em seguida é que nós achamos o nosso IPC, que é o índice do preço do consumidor, que é igual ao custo de vida do ano corrente que divide por custo de vida do ano base. Então, aqui nós vamos achar o nosso IPC e depois nós vamos calcular a taxa de inflação usando o IPC, que neste caso é taxa de inflação igual ao IPC, o ano corrente, o ano que nós estamos agora, menos o IPC, o ano T menos 1, que é o ano anterior, que divide por IPC T menos 1, o ano anterior, vezes C. Então, nós já vamos conseguir encontrar a nossa taxa de inflação. Esta foi mais ou menos uma aula teórica, onde nós iremos tentar compreender pequenos conceitos e pequenas ideias para depois começarmos a resolver as aulas práticas, onde vamos entender melhor, mais ou menos, como podemos achar o PIB real, o PIB nominal, a taxa de inflação, usando todas essas as fórmulas. Peço que se inscreva no canal, deixe o teu like, ajude o canal a crescer. Até a próxima aula.